A editora Panini vem publicando quadrinhos do selo DC Black Label, quadrinhos variados aí, né, dentro dessa linha, trazendo materiais que foram aclamados na sua época, materiais, muitos deles ligados à antiga Vertigo, sendo lançados nessas edições aqui muito bonitas, essas edições de luxo, né? É assim que é chamado, edição de luxo. Nesse programa a gente vai conversar, como você tá vendo aqui, esse cara feio aqui, é o Jonah Hex por Joe Lansdale. Lansdale, eu tenho dificuldade de falar esse nome. Salve galera, eu sou Charles Nascimento, seja bem-vindo a mais um programa aqui do canal BB HQs. Jonah Hex é o personagem de western do universo DC. Ele já teve participações em outras histórias e tal. A arte aqui fica por conta do nosso queridíssimo Timothy Truman, tá? Que faz a arte da capa também. E esse cara manja dos paralelos, desenha muito esse cara. Gostei muito da arte desse malandro aqui. Trabalho de arte final do Sunglassman. E eu até fiquei confuso quando eu tava lendo esse quadrinho, porque em alguns momentos a arte vai mudar, sobretudo no último arco aqui. Eu achei que era um outro artista ou até mesmo outro arte finalista. Não é, são as mesmas pessoas trabalhando no projeto inteiro, tá? Aqui nós temos nesse encadernado aqui 3 minisséries compiladas, escritas pelo Joe Lansdale. Opa, melhorou, tá? É a mesma equipe criativa aqui nas 3 minisséries, elas estão todas compiladas e fechadas nesse encadernado aqui. Olha que capa sensacional. Capa da Vertigo, incrível essa capa. Incrível, 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 bonita demais. A gente vai encontrar ao longo de todas as 3 séries um clima de humor. E isso aí tá claro, né? O Jonah Hex, ele é desbocado, ele é mal-humorado, ele é grosseiro, ele é violento. Olha como começa a primeira história, a gente vê aqui praticamente ele sendo linchado, né? Onde ele vai também para um enforcamento. Essa primeira história, embora tenha esse clima de humor, ele é mais focado realmente na ação tipo western mesmo. A gente vê aquela figura desbocada do Jonah Hex, né, lidando com uma situação onde ele vai ser enforcado, ele é salvo, né, por uma pessoa ali que vai ajudá-lo, e aí a gente vai ver que esse arco vai desenvolver para uma situação de vingança, onde o Jonah Hex vai lá trucidar os caras, é aquela velha história de western tradicional. Porém, já no final desta primeira minissérie desse encadernado, a gente começa a ter contato com um negócio bizarro aqui, que é o Jonah Hex lidando com uma figura que é capaz de controlar, né, pessoas através de uma poção mágica, caminhando a história para uma pegada mais burlesca, mais bonachona, mais zoeirona mesmo. Ele começa a dar uma zoada aqui no final dessa série, colocando situações bizarras que lembra muito o estilo do Garth Ennis em trabalhos, por exemplo, como o Justiceiro, aquela tonalidade daquele humor ácido, daquele humor zoeirão, né, mas ao mesmo tempo pesado pra caramba, com muito sangue, muita morte. A gente vê que o Joe Lansdale, ele tá realmente seguindo por essa trilha ao estilo Garth Ennis, então a gente vai ver aqui cenas de muita violência, a bala realmente come solto, qualquer pessoa pode morrer a qualquer momento, evidentemente menos o Jonah Hex, e a gente acompanha então essa história aqui envolvendo inclusive o confronto contra indígenas. É um clima bem Garth Ennis, principalmente na segunda parte desse arco aqui. Quando a gente passa para o segundo arco, aí a coisa começa a tomar uma proporção bem diferente, ela vai ficando com pegadas mais ousadas na bizarrice, quando o Jonah Hex vai ter que lidar com o que eles chamam aqui de vermes. Tem monstruosidades embaixo da terra que tá matando pessoas. Ele vai encontrar uma galera que vive num rancho onde eles têm que cantar. Eles precisam cantar para viver nesse lugar. Existe um inglês que vive nesse rancho, que é o dono do rancho, que ele é muito fã do Oscar Wilde, e ele quer fazer com que essas pessoas do oeste selvagem aprendam a cultura britânica, aprendam arte, aprendam música. Aqui o roteiro já descamba para todo tipo de palavrões, uma boca suja que não tem fim, todo tipo de bizarrice, aquilo que é grotesco vai sendo tratado aqui, até porque o plot da história é completamente grotesco. A gente vê o que parece ser alienígenas vivendo embaixo da terra e matando cavalos, matando pessoas. Sabe aquele lance bem filme de terror trash mesmo? Trecheira. O quadrinho vira uma trecheira total nesse segundo volume aqui, nesse segundo arco. E aí a gente parte pro terceiro arco, onde a gente continua com essa abordagem mais trash. A gente vai ver uma mudança
significativa na arte, e a gente vai ter aqui também uma aventura cheia de vingança, de matança, aquela história toda. Jonah Hex muito mal-humorado, muito mal criado, e com uma história que vai misturar aqui alguma coisa que parece, ela dá a intenção dentro da história de ser contos indígenas. Ele vai salvar uma mulher que tem um bebê, que é um filho, e esse bebê é um bebê urso. É um bebê humano, mas com cabeça de urso, fala, é um ursinho que fala. É um negócio completamente maluco. O Jonah Hex vai se meter nessa história aí, vivendo junto com uma galera que tem um circo, né? Que é um circo de variedades ali, que mostra espetáculos parecidos do Buffalo Bill, né, do Buffalo Bill, que foi uma grande personalidade no final do século XIX, justamente, é um personagem real, ele existiu, e que fazia justamente esses grandes shows, e viajava pelos Estados Unidos mostrando esses shows da vida no Oeste Selvagem, e usava de muitas pessoas ali, de indígenas, de mongóis, de pessoas variadas, de nacionalidades, de lugares diferentes do mundo, para fazer esse espetáculo. Essa história real, inclusive, é contado num extra que tem aqui. Tem um glossário no final desse volume que vai mostrando essas referências. A história brinca com isso, mostrando um camarada aqui que está querendo criar um show desses, e aí a gente parte aqui para um humor, aí a coisa descamba de vez. Eu, de modo geral, curti ler esse trabalho, tá? Mas eu confesso que me desagradou um pouco essa mudança de rumo do autor. Fica claro para mim que ele estava escrevendo a série inicialmente com uma intenção, mas à medida que ele foi partindo para uma coisa um pouco mais brincalhona, mais zoeirona, mais solta, já na primeira história, na primeira minissérie, certamente as vendas aumentaram, certamente isso chamou a atenção dos editores que viram que aquele caminho tomado estava agradando mais os leitores da época. Esse material saiu originalmente nos anos 90, então certamente esse clima mais zoeirão estava em voga na época. Lembra que tinha a Liguinha ali, que era uma coisa zoada, também tinha aquela zoeirinha? Provavelmente isso aí estava contaminando tudo em torno, né? E fez com que esse quadrinho aqui do Jonah Hex, escrito pelo Joe Landesley, estava realmente indo para esse caminho mais desse humor, desse sarcasmo, dessa zoeira. Ele pegou esse ritmo e já na segunda história vai conduzir essa narrativa para uma coisa completamente trash, e a terceira história já com um descabimento total de linguajar dos personagens, o comportamento, atitudes, estou completamente... Aí cai na bizarrice mesmo, cai na bizarrice total a história, tá? Então essa mudança de rumo na narrativa me desagradou. Eu gostava mais do quadrinho quando no começo ali da primeira minissérie, quando a coisa tinha essa tonalidade mais sarcástica, mas ainda mantinha uma certa seriedade na narrativa. Ficou claro para mim, na minha percepção, é que o escritor aqui não estava com esse rumo definido na cabeça no começo do seu trabalho. Ele tinha uma outra proposta e ele faz isso de maneira competente, ele consegue transitar bem para essa transição, né, para essa mudança de rumo na narrativa, porém fica essa sensação de que realmente a história de Jonah Hex aqui tinha uma outra abordagem e acaba virando essa bagunça, essa zoeirona, esse descalabro total. Link para você comprar tá aqui na descrição do vídeo. A gente se vê em breve em mais um programa do canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.